Fala galera, beleza? Eu queria contar pra vocês que recentemente eu tava navegando ali no Instagram e me surgiu um trailer de uma série da Apple TV, uma minissérie, que se chama O Cabo do Medo. Let me ask you a question. What is your worst fear? Esse nome não me soou estranho. Daí eu vi o elenco, Javier Bardem, Patrick Wilson, Amy Adams. Eu fiquei, olha só, vamos dar uma espiada. E aquele trailer foi me deixando intrigado e de repente, cara, eu acho que eu conheço essa história. Aí quando veio os nomes de quem está envolvido, Martin Scorsese, Steven Spielberg, eu falei, não, peraí, deixa eu investigar isso aqui. E eu me deparei com um clássico dos anos 90, que é o filme do Martin Scorsese com Robert De Niro, o filme Cabo do Medo. E é justamente sobre esse filme que eu acabei reassistindo e lembrando como esse filme é bom. Vem comigo. Cabo do Medo é um thriller psicológico dirigido por Martin Scorsese, lançado em 1991, e que funciona como um remake do clássico de 1962, baseado no romance The Executioners, escrito por John D. MacDonald. O filme acompanha Sam Bowden, um advogado aparentemente bem-sucedido que vê sua vida virar um pesadelo quando Max Cady, um criminoso que passou anos na prisão, retorna buscando vingança. Aos poucos, a rotina da família Bowden começa a ser destruída por ameaças psicológicas, manipulações e jogos mentais cada vez mais perturbadores. Com atuações marcantes como Robert De Niro, Nick Nolte e Juliette Lewis, o filme vai muito além de um suspense sobre perseguição. É uma história sobre culpa, moralidade e sobre como um único erro pode destruir completamente uma família. É um filme muito pesado. Tem cenas aqui de violência que elas são muito perturbadoras. E o filme ele tem poucos momentos, de forma bem pontuais, onde essa violência ela acaba extrapolando ali e pode, né, gerar alguns gatilhos. Particularmente, é aquele tipo de filme que você começa torcendo pela pessoa que foi supostamente presa de forma injusta e quer sua vingança, só que aos poucos tu vê que não é bem por aí e o filme vai se tornando cada vez mais macabro, mas, cara, ele tem momentos aqui que eles são muito incômodos, de verdade. E eu vou falar mais sobre essas partes na parte do vídeo com spoilers. Então, se você por acaso nunca viu esse filme, recomendo que você assista ele primeiro, depois volta aqui e acompanhe a gente contando. Eu vou contar o filme inteiro, tá? Então eu vou contar ele com spoilers, vou trazer aqui algumas interpretações que eu fiz referente à história, algumas pequenas análises, e eu quero, né, deixar essa parte mais pro final do vídeo. Então, se você tá pronto para ver esse vídeo aqui comigo agora, com a parte com spoilers, então vamos lá. Pega aquela tua pipoquinha, o teu refrigerante e vem comigo. Juliette Lewis é quem interpreta Danielle Bowden, que é a filha do casal protagonista ali da família, onde é composta pelo Sam Bowden, que é o advogado, interpretado pelo Nick Nolte, e ele tem a sua esposa, Ali Bowden, que é interpretada pela Jessica Lange. Então, o elenco aqui já é pesadíssimo, né? O filme começa com a narração da Danielle, falando algumas coisas relacionadas ao Cabo do Medo, que é uma espécie de um rio que ele desemboca numa determinada região ali, e esse rio só volta a ter relevância mais pro final do filme. É chover no molhado que a direção do Martin Scorsese é primorosa, né? Mas a forma como ele apresenta o personagem que é interpretado pelo Robert De Niro é incrível, que se chama Max Cady. Ele tá numa prisão e você vê a apresentação desse personagem da forma menos expositiva possível, porque não tem ninguém explicando pra nós o que esse cara faz, o que ele é, só mostra esse cara se exercitando com uma intensidade cruel durante ali ele na cela dele, o corpo todo tatuado, com uma tatuagem bastante simbólica, né, com o peso da justiça, de um lado verdade e justiça tatuado. E lentamente a câmera nos mostra alguns livros que ele acabou lendo ali na prisão, alguns personagens no qual ele parece idolatrar, como Alexandre o Grande, tem Stalin, tem Nietzsche. Aparentemente é um cara que passou bastante tempo ali, os seus 14 anos, né, na cela, aprendendo a ler, porque esse é um ponto bem importante, que quando ele foi preso ele não sabia ler, e aprendeu a ler e lê muito sobre esses
esses personagens, digamos assim, da história, assim como ele leu também muito material sobre direito, livros de direito, muitos livros. Então esse cara parece que veio se preparando para algo que ainda não nos é mostrado. E a cena vai se conduzindo para que o Max Cady saia da prisão. Então chegou o fim, né, o último dia dele na cadeia, e ele foi solto, e mostra ele sendo conduzido lá para fora, bota a sua roupinha e corta a cena. Depois a gente vai voltar para ele, mas agora nós vamos focar na família Bowden. A família Bowden, na primeira vista, parece muito aquela família tradicional do comercial de margarina, né? Uma casa muito grande, um pai muito próspero, uma mulher que aparentemente não trabalha, ela fica mais em casa como dona de casa, eles têm uma doméstica, tem uma filha super jovem, que está ali na casa dos 15 anos, e estão vivendo uma vida bem tranquila, né? Até o momento que eles saem de noite para ir numa sessão de cinema. Já na sessão de cinema, eles estão lá vendo filme, se divertindo, do nada alguém na sessão começa a dar uma gargalhada insuportavelmente inconveniente na frente deles. Gargalhadas chatas, a pessoa tá fumando um charuto daí na sessão de cinema e fica, meu Deus, que pessoa insuportável. A câmera vai se afastando um pouco e nos mostra que é o Max Cady. Tá ali na sessão. O personagem Sam percebe que o cara tá sendo super inconveniente, ele pega a família e sai da sessão. Nisso, o Max ele dá uma olhadinha por cima do ombro e percebe que eles saíram. Lá fora, eles vão pegar alguma coisa para comer, eles notam que tem... Na verdade, eles notam não, né? O Sam nota que aquele cara estranho da sessão de cinema estava sentado num carro, mais adiante no estacionamento, encarando eles. Ele fica bastante desconfortável e fala para a filha, vamos sair daqui e vamos para outro ambiente. Quando ele olha lá para fora, nem o Max, nem o carro onde ele estava estão mais ali, então saiu dali. E é aqui que a gente começa a acreditar no começo que o personagem Max Cady, a gente vai juntando as peças, né? A gente sabe que o Sam é advogado, sabe que ele acabou de sair da cadeia, né? O Max, então a gente pensa, bom, será que ele foi preso injustamente e agora está buscando vingança contra o advogado que colocou ele na cadeia? Pode ser. A gente percebe que ele tá ali, tipo, campando, né? Tá monitorando a vida da família Bowden. Então ele fica ali urubuzando ao redor e a gente pensa, cara, se esse cara realmente foi preso injustamente, a gente consegue entender as motivações dele, né? Corta a cena, a gente vê aquele comercial de margarina começando a se desfazer. Porque diferente do clássico, né, o filme de 62, lá o Sam Bowden, ele era um cara perfeito. Um homem zero defeitos. É aquele cara super pró-família, totalmente ético, tudo certinho. Aquele cara tudo certinho, o ideal daquela época, né, que foi idealizado por muitos anos. E aqui o Scorsese resolveu tomar uma liberdade criativa mostrando que essas pessoas são um pouco mais humanas, digamos assim. Não estou dizendo que não existem pessoas corretas, não é isso. Mas eu acho que são... Eu posso dizer, vocês me ajudam aí nos comentários para ver se talvez eu esteja viajando ou não, né? Talvez eu tenha perdido um pouco das esperanças na humanidade, mas eu acredito que as pessoas são muito mais parecidas com essas do filme. Aqui a gente tem o Sam Bowden, menos fiel, digamos assim. Porque ele está ali jogando squash com uma guria que trabalha com ele no escritório. Vê que ela tá totalmente com interesses ali nele. Ele também, né, não é só a parte dela, eles têm ali um envolvimento, mas ele tenta se afastar um pouco dela. Você percebe que ela tá pronta para dar um próximo passo, sabendo que ele é casado, que ele tem uma família, só que ele vai desviando um pouco do foco. Ele tipo, não, a gente não pode fazer isso, não sei o quê. Só nos miguezinhos, mas tá lá na agarração. Então ele tá só fazendo com o doce, literalmente isso. Mas em outra parte do filme a gente vai entender que no passado, eles acabaram se mudando para essa cidade, mas no passado ele já teve problemas conjugais, né? E já fizeram terapia juntos, tudo mais, ele e a esposa. Mas aparentemente a gente já percebe que as máscaras sociais aqui são bem frágeis, né? Então ele posa de bom pai, de bom familiar, né? De bom marido, mas o bicho é bem daquele o sem vergonha, né? Tradicional ali, né? Não é nem um pouquinho fiel. E nessas brincadeirinhas ali e tal, com essa colega de trabalho, ela dá a entender que tem interesses, né, com ele. Ele corta as asinhas dela ali, mas também nada muito, com muita ênfase. Quando ele está saindo do trabalho, ali do escritório, onde ele estava jogando squash, né, porque eles têm ali uma quadra de squash dentro do escritório, ele é abordado no estacionamento pelo Max Cady. Essa linha de diálogo deles aqui é muito tensa. O Max se apresenta ali pro Sam Bowden, falando que acabou saindo da prisão. Ele refresca as memórias do Sam, dizendo que
Em algum momento, o Sam foi advogado do Max. Então ele supostamente deveria ter defendido o Max. Algo aconteceu, ele disse que ele acabou aprendendo a ler na prisão, ele acabou estudando bastante, principalmente sobre questões legais, e ele diz que tem algo muito errado ali nesse processo, e ele quer conversar a respeito. O Sam fica muito na defensiva. Primeiro que ele começa falando que nem lembra do caso, porque já foi faz 14 anos atrás. A gente também não duvida, né, que a pessoa possa esquecer realmente, mas, enfim. Ele acaba meio que fazendo uma ameaça velada ali pro Sam, e o Sam fica, ué? O que ele quis dizer com isso? Numa determinada noite, depois deles terem feito amor, né, o Sam e sua esposa, uma noite, tipo, perto do 3 de julho, perto do 4 de julho, na verdade, mas não era o dia 4 ainda. Fogos de artifício estourando e tal. Pô, a galera tá antecipando, né? Quando eles vão olhar pela janela, isso de madrugada, tá lá o Max Cady em cima de um muro, observando a casa. A mulher fica assustada, a criança, filha deles também, né? E ele vai lá meio que procurar o cara, né? Tipo assim, sai da minha propriedade e tal. Mas não tem ninguém lá, porque o Max já não está mais lá. Mas todo mundo viu que é o Max. No escritório, no dia seguinte, o Sam pede ali para os colegas de trabalho, cara, o que eu posso fazer? Eles falam, cara, fazer o quê? O cara invadiu tua casa? Não. Fez alguma ameaça? Não. Então não tem nada que tu possa fazer. Não existe nada legal que tu possa fazer. E ele começa a ficar meio tenso. Quando ele sai ali do escritório, ele é abordado de novo pelo Max. O Max num carro, conversível, uma roupa extravagante. Daí ele começa a falar que ele estudou direito lá na cadeia, ele advogou para ele mesmo, inclusive, e ele descobriu que o Sam tinha provas de que a suposta vítima do Max, que causou sua prisão, era uma pessoa promíscua, tudo mais, e que aquilo, como argumentos de prova, poderia ter diminuído a pena do Max, não inocentado. Então aqui, então ele fez alguma coisa. Ele realmente cometeu um crime violento, sexual, com essa vítima, que acabou indo para vias fatais, e ele foi preso. O Sam, sabendo que ele poderia ter diminuído a sentença do Max, ele optou por ocultar essas informações. E o Max jamais saberia disso se ele não tivesse seguido seus instintos, estudado, aprendido a ler, pego os processos e descoberto isso. Então, o motivo da vingança do Max aqui não é movido por injustiça, e sim porque ele não teve sua pena reduzida. Então, ele não tem interesse em limpar o seu nome. Ele quer ferrar o advogado que não jogou o jogo limpo, digamos assim. Só que aqui tá, o Sam, ele não foi correto como advogado, mas na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, ele foi sensato como ser humano. Ele sabia que o seu cliente, Max, era culpado. Ele sabia que era um homem violento e que o que ele tinha feito era uma atrocidade. Ele poderia, como um bom advogado, não como um bom ser humano, como um bom advogado, tentar reduzir a pena do seu cliente. Ele optou por não, porque ele queria que esse monstro pagasse pelos seus crimes o máximo de tempo possível. E aí que está o conflito moral do filme. O Sam, como advogado, ele não foi um bom advogado para o Max. Mas ele foi um ser humano que eu acho que se eu me colocasse na posição dele, sabendo que meu cliente é um monstro, e eu não tivesse chances de inocentar, porque ele não é um homem inocente, cara, eu não ia fazer força nenhuma para inocentar ou para aliviar a barra para esse cara. Não, mas jamais. Mas enfim, por isso que eu não presto para essa área. O cara, olha, tem que tirar o chapéu para quem é advogado e atende esse tipo de pessoa, cara, porque olha, tem que ter sangue de barata. Seu colega de trabalho faz o seguinte, ele fala o seguinte, vamos lá. Bom, ele saiu da prisão, certo? A gente não pode incriminar ele por ter subido no muro, ou por ter ficado olhando para tua casa, ou por ter te abordado na rua, porque ele não fez nada. O que a gente pode fazer é o seguinte, se ele estiver desempregado na rua, quem sabe a gente pode prender ele por um tempo como por vadiagem. Quem sabe? E quando eles levam ele de fato para a delegacia, para aquelas salas que tem o espelho de um lado, o Max jamais veria quem está do outro lado, e quem está do outro lado consegue ver o Max, né?
essa cena é muito intensa, porque eles querem humilhar ele. Ele vai lá pra esse local, eles tiram a roupa dele, ele fica com uma tanguinha maneira. Vou deixar a cena pra vocês verem. Só que eles descobrem que ele realmente tem dinheiro. Porque a mãe dele morreu enquanto ele estava na prisão e acabou deixando o dinheiro da fazenda que foi vendida para ele. Então ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Então se ele tem dinheiro e ele não está trabalhando, eles não podem manter ele preso ali. Aí o terror começa, né? Porque agora ele tá mais puto ainda. Yeah. Roll your palms. Chega o dia 4 de julho, dia ensolarado, dia bonito, tá tendo aquelas passeatas na rua, aqueles movimentos bonitos, desfile e tudo mais. O Sam tá lá com a esposa, com a Lee, né? E do outro lado da rua tá lá o Max, encarando. E ele sabe jogar o jogo psicológico, porque ele fica encarando a esposa do Sam. O Sam fica puto, atravessa a rua e vai lá agredir o Max. E a galera, a própria comunidade ali, que não entende o que tá acontecendo, tira o Sam de cima do Max e trata o Sam como o agressor, o violento. E o Max vai se fazendo, meu Deus, que isso? Eu podia te processar, né? Mas não sei o que, e ainda ele sai por bom moço ainda, cara. Mas ele vai fazendo isso para destruir aos poucos a mente e a sanidade do Sam. E aqui eu quero dar um alerta novamente, né? Que tem uma cena muito pesada, muito pesada. Aqui a gente tem o equilíbrio entre a atuação brilhante do De Niro, como também temos a entrega e a performance de um psicopata maluco, monstruoso, tá? Que é perturbador. O que ele faz? O Max se aproveita da vulnerabilidade daquela amante do Sam, que percebe que ela estava muito fogosa, ela estava muito querendo ir para as vias de fato, só que o Sam estava mantendo distância, e ela tá ali num bar bebendo, marcou um encontro com ele, mas ele não foi, e o Max, que tá rondando a vida do Sam, se aproxima, começa a puxar um papo, é o bacanão, né, faz aquele papinho, dá os miguezinhos, a seduz, e eles vão para um quarto de motel. Lá nesse quarto de motel, eles estão namorando ali, né, fazendo as brincadeirinhas gostosas, até que essas brincadeirinhas gostosas deixa de ser gostosa, e ele parte para a violência. Uma violência que eu vou tentar não explicar aqui no YouTube, para o YouTube não derrubar o meu vídeo, né? Mas basicamente ele agride fisicamente e em um determinado momento ele morde ela no rosto e arranca um pedaço do rosto dela. Não vou falar mais detalhes porque aqui já foi demais, né? Essa cena, gente, é tão pesada, tão violenta, quase que me tirou do filme por assim, tipo, não precisava, mas ao mesmo tempo precisava para que nós entendêssemos de verdade que sim, estamos lidando com um monstro psicopata. Não estamos falando de um cara que foi preso inocente, não. Essa foi, tipo assim, ó, a chave para que se ainda tivessem dúvidas para algumas pessoas, agora você não tem mais. Porque se de fato ele já foi em algum momento inocente, agora ele não é mais também, né? Então, é só para o espectador entender. Não estamos lidando com um ser humano qualquer. O Sam se encontra numa enrascada gigante. Primeiro, por quê? Todo mundo sabe que o Max está rondando a família dele sabe, a filha dele sabe, os amigos sabem. A moça, que é colega de trabalho, é amante, certo? Só que o que acontece? Ela não quer depor, porque como ela trabalha num escritório de advocacia, ela teme que ela seja julgada pelos colegas de trabalho. Aqui a gente vê como o jogo é muito sujo, né? Ainda mais quando se trata de mulheres, né? Porque ela fala literalmente isso, que ela teme que os colegas vão julgar ela. Ela é vítima, gente. Quantas vezes a gente vê aqui as pessoas na internet julgando a vítima? Ah, mas tu não tinha que ter saído com um cara que tu não conhece. Ah, porque não sei o que, a roupa que tu estava vestindo. A gente sabe muito bem como é. Eu não tô aqui para militar, para lacrar, nem nada disso. A gente só tá falando da verdade. A realidade é assim. E a gente passa a entender esse sentimento dela. É óbvio, ela não vai depor, ela não quer se sujeitar a mais humilhação. Ela já está derrotada, ela está destruída. Ela sobreviveu um corpo, mas o espírito dela foi quebrado. E o Sam contava muito que se ela fizesse essa denúncia, esse cara voltava para a cadeia. O pesadelo agora dele só piora, porque se ela não vai depor, o cara ainda está solto, e o cara mostrando que ele vai destruir tudo ao redor do Sam até chegar nele. Sabe? Não existe
vingança pior do que aquela que primeiro destrói tudo que você ama, até e te deixar por último. Tu vai ver, né? Se você é o alvo da vingança, você vai ver tudo que tu ama e todos que tu ama serem destruídos primeiro na tua frente, sem que tu possa fazer nada. Aí você, no final, é só um espectador da tua própria destruição. Então, isso é muito perturbador. E é um cara que aparentemente é implacável. E aqui que entra em cena o Claude Kerzak, o personagem que é interpretado pelo John Doe Baker. Ele é um cara que é meio que um investigador particular e o Sam fala pra ele, cara, eu preciso da tua ajuda. Coloca a gente na cola desse cara, dá uma intimada nele, bota ele pra correr, eu quero ir longe da minha família. Basicamente, essa é a função desse cara de agora em diante. Paralelo a isso, durante as noites do Sam com sua esposa ali em casa, é conflito amoroso, né? O relacionamento deles tá bem abalado por conta de tudo que tá acontecendo. Ela descobre a traição ali também por conta de uma ligação, ela, lógico, fica abalada e joga a coisa toda no ventilador, porque a gente passa a entender que ele já fez isso outras vezes, né, de adultério e tudo mais, ele fala, eu tô tentando mudar, tanto que essa pessoa, lógico, a gente acabou se envolvendo, mas nem tanto, acho, posso estar sendo ingênuo aqui, mas acho que eles nunca foram pras vias de fato, era só aquelas flertadas, né, se teve alguma coisa, talvez passou batida, por mim, né, e ela percebe, fica possessa com razão, eles discutem, ele acaba indo dormir no sofá. No dia seguinte, ele foi pro trabalho, a esposa estava em casa, quem para na frente da casa deles? Cara, aqui tem duas coisas que incomodam e perturbam a gente, né? Lembra que eu já falei em outros vídeos do canal que não pode fazer mal para bichinho. O Max, ele mata, em uma parte do filme ele acaba, não mostra pra nós, o cachorro só surge morto. A gente sabe que é ele, né? E nessa cena ele aparece pra falar com a Lee, ela tá ali no quintal da casa, ele aparece com a coleira. Dando a entender que ele matou, mas ele não fala isso pra ela, fala, não, eu acabei achando. Daí ela percebe quem é ele vai dar uma brincada ali com ela e tal. Mas aqui acontece, são duas coisas que incomodam muito, né? Sempre que envolve cachorro, gato, enfim, bichinhos, né? E criança. A Danielle, que é filha deles, ela é uma criança, ela tem 15 anos. Ela é uma criança, certo? Na hora que ele olha a menina aparecer ali no meio do jardim da casa, ele olha para aquela garota com uma expressão que me deu tanto nojo, porque tu percebe que esse personagem, ele tem uma certa preferência por jovens, né, dessa faixa etária. Aí já sobe a Billy já começa a subir, né? E corta a cena ali, ele sai fora, deixa ela ali avisada. Então ela sabe que ele sabe quem ela é, a filha, ele conhece tudo, sabe onde eles moram. Então o medo na família começa a ficar ainda mais inflamado. O Max, ele liga por telefone que a Danielle tem no quarto, ele consegue de alguma forma entrar em contato, ele fala que ele é o novo professor de teatro lá da escola e ele quer um contato mais próximo com os alunos e com as alunas. E ele meio que a seduz por telefone, porque ela é uma menina muito ingênua, para não falar qualquer outra coisa, mas enfim, não dá para julgar. Uma adolescente, 15 anos, adolescente é merdeiro. A gente sabe disso. Quem já passou por essa fase sabe que adolescente é merdeiro. Ele a seduz ali, fala sobre literatura, sobre teatro, e ele é um cara que é bem culto, porque ele leu muito nesses 14 anos. Ele usa esses artifícios para seduzir ela e falar que ele quer marcar um encontro com ela lá na escola, no teatro da escola, para conhecer os alunos e tudo mais. Esse encontro acontece. Eu acho muito simbólico como acontece esse encontro, porque o ambiente do teatro ali tem uma árvore, né, uma macieira, tem uma casa meio que casa de doces, então tem todo um aspecto meio que de fábula, só que uma fábula sombria, porque ele é meio que o lobo mau na cabana de doces, a macieira, né, com a maçã, com o simbolismo do fruto proibido e tal, e a Danielle, que acaba entrando ali, ela cai na lábia dele, ele a seduz com palavras, com intelecto, ele joga ela contra a família, ele fala assim, ó, você não tá errado em se sentir assim, é o teu pai e a tua mãe que fazem isso, papá. Ele consegue articular uma narrativa para que a Danielle acredite que realmente os pais dela são um problema, e não ele. Ele fala para ela, eu não sou um problema, eu sou um cara, uma vítima da sociedade, uma vítima do sistema, não sei o que, ele vai... E aqui, a forma como ele seduz ela, além de ser muito nojenta,
é muito efetiva, porque ela cai de fato na lábia dele. Tanto que ele dá um beijo nela. Uma cena que eu não ouso botar aqui, né, no vídeo. Mas ele dá um beijo nela ali que é repugnante. Repugnante. E deixa ela ali. Larga ela ali. Meus amigos, a minha esposa riu bastante da minha expressão na hora, porque eu tava passando mal de raiva, assim, cara, tipo, não acredito, essa guria, imbecil, deixou isso acontecer. Ai, cara, dá raiva, gente, sério, dá raiva, é difícil você não sentir isso. Ah, Bruno, mas não pode julgar. Pode julgar sim. Não tinha nada que tá lá falando com um estranho, sozinha, mas enfim, beleza, é filme. Vamos pra frente. Num momento na conversa com a filha, o Sam percebe que o Max se aproximou dela. O que ele faz? Ele encontra o Max num restaurante aleatório e o ameaça, falando para ele que ele não deveria nunca mais se aproximar da família dele, tinha que sair da cidade, senão ele ia sentir muito por isso, fisicamente. Aí o Max fala, tu estás me ameaçando? Ele falou, sim, e beleza. Paralelo a isso, a gente sabe que ele teve uma conversa com aquele outro cara, que era meio que um agente, um ex-agente, né, um cara mais particular, digamos assim. Aquele cara falou, ó, se tu quiser eu tenho um contato de uns caras aí que podem resolver, né? Pega ele na rua, dá com uns canos nele, umas correntes de bicicleta, a gente dá um jeito. E olha que esse cara já tinha tentado intimidar o Max em outro momento, mas não deu boa. O cara é muito bom de lábia. Mas enfim, olha o tamanho da avalanche de merda que vai acontecer de agora em diante. É de noite e o Max é realmente emboscado por uns caras na rua. Os caras batem nele com cano, com corrente de bicicleta, ele fica bastante machucado. Só que o homem é casca grossa. É treinado. O homem se preparou. O tempo todo o filme nos mostra ele se exercitando. O tempo todo. É um cara que sabe que ele está preparado para um propósito. Ele quer se vingar e nada vai parar ele. Ele consegue derrotar os caras que estavam batendo nele. Usa corrente contra os caras, o cano contra os caras. Ele percebe que eles foram contratados pelo advogado Sam. E ele usa isso a favor dele. Porque na cena seguinte, o Sam é chamado, né? Vai ter que depor, porque tá sendo acusado de ter contratado alguém para agredir ele. E o cara gravou aquela ameaça lá no restaurante. Aqui é interessante porque o advogado que representa o Max, que aparece lá no tribunal todo roxo, fez um negócio no cabelo para parecer mais velho do que é, andando de muleta, coisa arada, para fazer mais, né, uma cena mais de vitimismo mesmo. O advogado dele é interpretado pelo ator que interpretava o Sam lá no filme de 1962, que é o Gregory Peck. Olha só que massa, o cara lá interpreta advogado, lá interpreta aqui, e é só uma pontinha, mas é tão legal, né? Essa atenção que o Scorsese teve em chamar esse cara. Inclusive ele chamou outro ator também, que é o Robert Mitchum, que ele interpreta aqui também uma pessoa da área jurídica, só que esse Robert Mitchum, lá ele era o Max, lá ele era o vilão. Legal, né? Eu acho massa essas curiosidades, assim. O Sam percebe que ele tá enrascado, não tem o que fazer. Eles têm que dar um jeito de matar o Max. Não tem o que fazer. Esse cara não vai parar enquanto não transformar a vida dele num inferno. O que ele faz? Ele contrata, de novo, né, aquele cara para fazer a sua guarda residencial, e eles armam um plano. Ele simula uma viagem, que ele vai para outro lugar no aeroporto, vai passar uns 2 dias fora. Eles sabiam que o Max estaria por perto, e eles vão lá, simulam ele embarcar no avião. O Max, inclusive, vai lá falar com uma agente do aeroporto, ela fala não pode passar informação, ele usa ali sua lábia, sua artimanha, para conseguir essa informação, ele consegue. Não, realmente embarcou um cara chamado Sam, alguma coisa, ele pegou o avião e volta daqui a 2 dias. Perfeito, ele tinha as informações, ou seja, a esposa e a filha estariam supostamente sozinhas em casa, certo? Perfeito. Só que o Sam não foi, ele ficou escondido num lugar, chegou de carro baixadinho em casa e ficou escondido. A regra era clara, ele tinha que andar baixado pro cara, não podia passar nas janelas, nas portas, porque sabia que a casa estaria sendo observada, e o cara lá também. Então todo mundo na casa age naturalmente, menos o Sam, que tem que ficar oculto, e o agente ali que está ajudando. E aqui começa uma tensão, porque eles passam certos fios de nylon por vários pontos da casa onde o Max poderia entrar, e que, se ele mexesse numa maçaneta, numa alça, numa janela, aquilo mexeria um ursinho de pelúcia no qual o cara estava encarando o tempo todo. E a cena em que esse ursinho se mexe é muito tensa, porque quando ele vai lá para ver,
pega uma arma, né, e vai lá pra ver se realmente é o Max. Ele percebe que é uma janela que tava batendo com o vento. Corta a cena. O Max realmente entrou na casa. Ele matou a empregada que eles tinham, botou a roupa dela, enganou esse cara, e quando o cara tava distraído, degolou ele, tirou a vida dele. E, cara, aqui é o caos. É gente derrapando em sangue e coisa. Gente, é perturbador o que o Max é capaz de fazer por essa vingança que nem fundamento tem. Como última tentativa e último recurso, o Sam pega a sua família, eles vão de carro para casa do barco. Eles têm, na verdade, um barco-casa, né? Eles têm um barco-casa que fica onde? No Cabo do Medo, que é aquele rio que é mais turbulento e tudo mais. E eles vão até lá, eles vão dirigindo até lá. Só que quando eles chegam lá perto do cais onde fica o carro, a câmera nos mostra, sabe quem? Debaixo do carro, preso, afivelado debaixo do carro? Um Max, com um coquezinho, né? O cabelinho amarrado, afivelado ali, todo sujo, porque ficou debaixo do carro, que era uma caminhonete alta. Chega lá e, enfim, eles estão dentro do barco, achando que estão sozinhos, mas quem pega eles lá? O Max. O Max distrai o Sam, ele tem que sair para fora do barco, chuva forte, tempestade se formando, o rio começando a pegar uma correnteza. Ele deixa o Sam nocauteado, ele entra no barco intimidando as duas moças, ele tenta seduzir é uma palavra forte, né, mas tipo, ele tenta fazer coisas com a esposa do Sam, só que ele larga a mão e fala assim, não, tá sendo muito fácil, não sei o que. Depois ele tá criando meio que um vínculo com a Daniela, e a Daniela se aproveitando de que ele acha que tá criando esse vínculo, porque no momento, por um bom momento do filme, a gente acredita que realmente ela tá interessada nele. Mas quando ela vê o que ele é capaz de fazer, ela começa a usar isso contra ele, ela começa a usar um pouquinho da massa cinzenta ali, né? E ela usa isso contra ele. Em um determinado momento, ele vai acender um charuto e ela joga um spray inflamável nele, pega fogo nele, ele cai no rio. Aí daqui a pouco ele volta e começa um confronto físico, todo mundo apanha, todo mundo se ferra. É um caos. E nisso a tempestade fazendo aquele barco girar e se despedaçar aos poucos. A esposa e a filha conseguem saltar no rio e nadar até a margem para sobreviver. O Sam acaba ficando preso no barco em um confronto com o Max. Cara, esse momento aqui, eu tô até falando um pouco rápido demais, porque ele é uma cena mais extensa. Ela desenvolve mais esse conflito. Tu fica muito tenso. O Robert De Niro que tá entregando um papel incrível, assim. Ele tá sendo um excelente vilão, um excelente psicopata, muito bom, perturbador. Tu tem muita raiva dele o filme inteiro, tá? Porque no começo do filme ele vai passando por aquela onda assim, ele é um cara mais sarcástico, ele é um cara mais sádico, daqui a pouco tu começa, eita, ele é um monstro. E tu vê que ele começa a ficar literalmente o diabo encarnado. E esse confronto dele aqui com o Sam é muito intenso. Ele acaba ficando com a cara toda queimada, porque a Daniela jogou aquele produto inflamável nele. Enfim, o barco é despedaçado, os dois caem num confronto, mas por conta de uma algema presa ao pé do Max, ele é puxado pela corrente e ele é levado embora. Galera, o filme acaba literalmente assim, com o Sam encontrando sua esposa e sua filha no outro lado do rio, se abraçam e fim de filme. Meus amigos, esse final, esse terceiro ato do filme, ele é angustiante. Ele é de tirar o fôlego. A gente, em vários momentos, quando acaba o filme, tu solta o ar assim, meu Deus, gente. Achei que não ia acabar nunca mais. Animal. Que filmaço. No fundo, Cabo do Medo nunca foi apenas um filme sobre um homem buscando vingança. Max Cady funciona quase como uma punição viva para os pecados escondidos de Sam Baldwin. Durante anos, Sam acreditou que podia manipular a justiça em nome da moral, esconder provas, controlar situações e ainda continuar se enxergando como um homem correto. Mas Cady surge justamente para destruir essa ilusão. Por isso, ele não invade a casa armado logo no começo. O verdadeiro prazer dele está em arrancar as máscaras daquela família lentamente. O rio, no final do filme, ele simboliza exatamente isso, uma travessia sem volta. Quando a família entra naquela embarcação, eles deixam para trás as aparências de civilização e encaram apenas o lado mais brutal da natureza humana. E Max Cady quase parece uma entidade demoníaca naquele momento, sempre falando sobre Deus, pecado e punição, como se fosse um julgamento inevitável vindo cobrar uma dívida antiga.
O mais perturbador é que Sam vence fisicamente, mas perde moralmente, porque no final ele percebe que existe violência, egoísmo e hipocrisia dentro dele também. E talvez essa seja a mensagem mais desconfortável do filme. O verdadeiro terror não é o monstro lá fora, é descobrir aquilo que estava escondido dentro de nós o tempo inteiro. E sim, tudo o que eu falei aqui agora é uma versão muito clara e óbvia do filme, né? Que o Max vem como um objeto de punição contra os pecados internos do Sam. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o Sam cometeu um certo pecado, né, fora da curva da lei, mas, na minha opinião, uma atitude nobre. Agora, essa é a questão que o filme levanta, né? Era o certo? Moralmente falando? Enfim, a minha opinião eu já dei para vocês no começo do vídeo, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Sam agiu certo em ocultar aquelas informações? Ou ele deveria ter sido um bom advogado e tentado, pelo menos, fazer o que o trabalho dele o obriga a fazer? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu like. Se você caiu aqui de paraquedas, te convido a se inscrever. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.